Existe um padrão que você já viveu, mas talvez nunca tenha notado. Eles não respeitam quem fica, não comemoram o santo que perdoa, não valorizam o diplomata que explica, nem o amante que continua dando chances, esperando que finalmente percebam seu valor. Você já se perguntou por que certas pessoas entram em uma sala e imediatamente comandam respeito? Porque algumas palavras criam silêncio absoluto, enquanto outras são completamente ignoradas. Porque uns são tratados como prioridade e outros como opção descartável. O que vou revelar agora contradiz tudo o que te ensinaram sobre relacionamentos. Maquiavel descobriu isso há séculos, mas a maioria das pessoas ignora completamente. Ele sabia que o mundo não é governado pela justiça ou pela bondade, mas pelas percepções. As pessoas não julgam o que você é, elas julgam o que você permite que elas vejam. E aqui está a verdade desconfortável. Ser gentil demais é o mesmo que anunciar sua própria vulnerabilidade. Quando você está sempre disponível, sempre compreensivo, sempre perdoando, você não está sendo virtuoso. Você está sendo previsível. E o previsível nunca é respeitado, apenas explorado. Observe as duas consequências do desprezo que moldaram sua vida até agora. Primeira, quando alguém te desrespeita e você fica, você escreve um memorando público, uma declaração silenciosa de que aceita ser tratado dessa forma. É como anunciar ao mundo: estou disponível para migalhas de respeito. Segunda, quando você explica, se justifica ou implora por compreensão, você está entregando o controle da situação para quem te magoou. Você se torna um mendigo emocional pedindo por migalhas de consideração. Mas Maquiavel descobriu uma resposta diferente. Uma resposta que poucos dominam e que transforma completamente a dinâmica. O poder do afastamento estratégico. Imaginem por um momento, vocês desaparecem por uma semana. Não brigam, não gritam, não fazem drama. Simplesmente evaporam da vida de quem os desrespeitou. Saem sem hesitação, sem bater portas, com uma calma que parece mais fria que o aço. O que acontece? Algo fascinante. Tudo ao redor se reorganiza na sua ausência. Observe como isso se desenvolve em 4 fases precisas. Fase 1. Bombas de confusão. Por que ele sumiu? O que foi que eu fiz? A pessoa que antes te ignorava, agora está pensando em você constantemente. Vocês se tornaram uma anomalia. E em situações sociais, anomalias sempre mudam a dinâmica. É como um fantasma que assombra a consciência de quem pensava ter controle. Fase 2. Granadas de nostalgia. Eles começam a lembrar dos bons momentos, do que perderam. O cérebro humano tem uma característica curiosa. Nós valorizamos mais aquilo que não temos. A ausência fala mais alto que 1000 palavras de súplica. É o mesmo princípio que faz diamantes valerem mais que água. A escassez cria valor. Fase 3. Mísseis de culpa. Talvez eu tenha exagerado. Será que fui muito duro? A pessoa começa a questionar o próprio comportamento. E aqui está o segredo. Você não fez nada além de se retirar. Mas sua ausência está fazendo o trabalho que 1000 discussões não conseguiriam fazer. Fase 4. Foguetes de raiva. Como ele ousa me ignorar? Esta é a fase mais reveladora. Quando alguém fica com raiva porque você parou de aceitar desrespeito, eles estão mostrando exatamente quem são. Estão confirmando que veem você como alguém que deveria aceitar migalhas de atenção. Vocês sabem qual é a diferença entre uma pessoa tóxica e uma pessoa que realmente se importa? A pessoa tóxica fica furiosa quando vocês estabelecem limites. A pessoa que realmente se importa respeita esses limites e tenta entender o que aconteceu. Maquiavel dizia: é melhor ser temido do que amado se você não pode ser os dois. Mas ele não estava falando de brutalidade ou crueldade. Estava falando de respeito. De estabelecer uma presença que não pode ser ignorada ou descontada. Quando vocês se afastam estrategicamente, não é um ataque, é um tratado. Vocês estão desenhando novas fronteiras ao redor da sua soberania. Estão dizendo sem dizer uma palavra: eu mereço melhor que isso. A retirada muitas vezes é o ato mais audacioso.
Porque requer autocontrole numa época em que todo mundo esperaria que vocês explodissem ou se rebaixassem. Mas vocês fazem o oposto. Vocês simplesmente somem, mas entender as fases do afastamento é apenas o primeiro nível. O que poucos compreendem, e o que vou revelar agora, pode transformar completamente como você lida com conflitos. O verdadeiro poder não está na ausência física. Está no silêncio estratégico. Imaginem isso como uma partida de xadrez. Quando alguém os desrespeita e vocês respondem com silêncio total, vocês não estão apenas ignorando, estão criando um vácuo psicológico, uma lacuna na conversa que eles pensavam controlar. De repente, há um buraco negro na interação que eles acreditavam dominar. E a natureza humana tem horror ao vazio. A pessoa fica desesperada para preencher esse silêncio. Começa a falar demais, a se explicar, a tentar decifrar o que aconteceu. O silêncio se torna sua arma mais letal, porque força o outro a jogar sozinho enquanto vocês assistem do controle total. Mas aqui está onde a maioria das pessoas falha. Elas não conseguem sustentar o silêncio, não conseguem manter o afastamento. Voltam muito cedo, explicam demais, ou pior ainda, voltam mais fracas do que saíram. O verdadeiro poder não está em sair, está em permanecer fora tempo suficiente para que a lição seja aprendida, para que o respeito seja conquistado, para que o valor seja reconhecido. Porque no final, a ausência não é apenas sobre punir quem os desrespeitou, é sobre vocês redescobrirem o próprio valor. É sobre pararem de aceitar migalhas quando merecem o banquete inteiro. Pensem nisso como um reinado. Um rei não implora por respeito de seus súditos. Sua simples presença já comunica seu valor. E quando vocês finalmente se retornarem, será exatamente assim, em termos completamente diferentes. Não como quem implora por atenção, mas como quem concede sua presença real. Dominar o silêncio como arma psicológica é fundamental, mas isso é apenas uma peça do quebra-cabeças. Agora que você entende os fundamentos psicológicos por trás do poder social, chegou a hora de dominar as táticas que separam os estrategistas dos amadores. O que vou revelar agora não são apenas conceitos, são armas sociais precisas que, quando aplicadas corretamente, redefinem completamente como os outros o percebem. Existe um segredo que Maquiavel descobriu séculos atrás, mas que a maioria das pessoas ignora completamente. Ele percebeu que o verdadeiro poder não está no que você faz, mas no que você escolhe não fazer. E hoje você vai aprender exatamente como transformar essa filosofia antiga em resultados concretos e imediatos. Agora vou revelar o sistema que transforma essas descobertas em poder real. Chamemos de arquitetura da influência. Um protocolo numerado que funciona em qualquer situação social. Tática 1. A interrogação estratégica. Quando alguém cruza seus limites, sua primeira reação instintiva é atacar de volta ou se defender. Isso é exatamente o que eles esperam. Uma reação emocional que os mantém no controle. Em vez disso, você faz uma pergunta calculada que transfere todo o poder para suas mãos. Você realmente quis dizer isso dessa forma? Ou tem certeza de que quer repetir isso? Vocês notaram o que acabou de acontecer? Esta simples mudança os transformou de reativos em controladores da situação. A pergunta estratégica funciona porque força a outra pessoa a justificar suas ações sem que vocês precisem se defender. Vocês se tornaram o juiz da situação e eles se tornaram o réu. É uma inversão de poder instantânea que os deixa completamente desarmados, como um mestre de xadrez que força o adversário a explicar cada movimento. Após fazer sua pergunta estratégica, vocês fazem algo que vai contra todos os instintos sociais. Param completamente. Não explicam, não justificam, não preenchem o silêncio desconfortável. Simplesmente esperam. Este silêncio não é passivo, é carregado de intenção. Imaginem um predador que observa sua presa. Calmo, paciente, mas absolutamente letal.
É um vazio que eles se sentem compelidos a preencher, geralmente com explicações, desculpas ou recuos. O que vocês criaram é o que os psicólogos chamam de vácuo social. A pessoa que os desrespeitou de repente se encontra navegando uma conversa que pensava controlar, mas que agora se tornou um buraco negro de tensão. Eles não sabem como interpretar sua calma, e essa incerteza os coloca em uma posição completamente defensiva. Tática 3. A redefinição imediata de limites. Aqui está onde vocês estabelecem uma nova realidade, e aqui é onde a maioria das pessoas falha completamente. Vocês não voltam à normalidade como se nada tivesse acontecido. Essa seria a jogada do amador. Em vez disso, vocês mudam permanentemente a dinâmica do relacionamento. Se era um colega que os desrespeitou, suas interações agora são estritamente profissionais, como se fosse um estranho educado. Se foi um amigo, o nível de intimidade diminui automaticamente. E aqui está o segredo. Esta mudança não é anunciada dramaticamente. É implementada silenciosamente, mas de forma absolutamente consistente. Eles percebem que algo mudou, mas não conseguem identificar exatamente o que ou porquê. É como se vocês tivessem redesenhado o mapa da relação sem avisar. E agora eles estão perdidos, tentando constantemente decifrar onde estão parados com vocês. Tática 4. A utilização estratégica do desrespeito deles. Esta é a mais sofisticada de todas as táticas e a que separa os mestres dos iniciantes. Vocês usam o próprio desrespeito deles como combustível para sua elevação social. Mas atenção, não de forma óbvia ou vingativa. Isso seria amador e desesperado. Em vez disso, vocês fazem algo muito mais poderoso. Permitem que outros vejam, através de suas ações e sua postura, que vocês são alguém que não tolera desrespeito. Isso acontece através de comentários aparentemente casuais que destacam sua posição, ou simplesmente através da maneira como vocês se comportam em grupos. Vocês se tornam alguém que claramente tem padrões elevados. O resultado? Isso automaticamente rebaixa aqueles que tentaram diminuí-los. É como se vocês tivessem transformado o veneno deles no antídoto que os fortalece. Essas 4 táticas funcionam de forma isolada, mas sua verdadeira força emerge quando aplicadas como sistema. E aqui está onde as coisas ficam realmente interessantes. Vou revelar. Agora a estrutura completa do que chamo de protocolo de dominação gradual. Um sistema de 3 fases que vocês podem aplicar quando sua autoridade está sendo testada. Fase 1. Estabelecimento da anomalia. Vocês se tornam imprevisíveis. Por que isso importa? Porque em situações sociais, anomalias sempre alteram a dinâmica. Quando alguém espera que reajam de uma forma específica e vocês fazem algo completamente diferente, instantaneamente se torna um elemento que todos estão tentando decifrar. Por exemplo, em vez de serem defensivos quando criticados, fazem uma pergunta curiosa. Em vez de argumentarem quando contrariados, simplesmente dizem interessante perspectiva e mudam de assunto. O resultado? Vocês se tornam impossíveis de categorizar. E aqui está uma verdade absoluta. Pessoas poderosas são sempre um pouco misteriosas. Fase 2. Controle através da ausência. Aqui vocês aplicam o princípio que Maquiavel dominava. A ausência comunica mais que 1000 presenças desesperadas. Vocês reduzem gradualmente sua disponibilidade emocional e física para aqueles que não demonstram o respeito adequado. Mas atenção, isso não é um drama adolescente. É uma retirada estratégica calculada como um mestre enxadrista que remove suas peças mais valiosas do alcance do adversário. Suas respostas ficam mais tardias, suas interações mais breves, sua energia menos disponível. Vocês não anunciam isso. Simplesmente implementam. E aqui está o que é absolutamente fascinante. Quanto menos disponíveis se tornam, mais eles começam a valorizar cada migalha de sua atenção. Fase 3. Reforço seletivo. Aqui é onde a verdadeira maestria se revela.
Vocês recompensam sutilmente o comportamento respeitoso quando ele finalmente aparece, mas isso é crucial, sem nunca voltar completamente ao nível anterior de intimidade ou disponibilidade. É como redefinir o preço de uma ação no mercado. Vocês criaram uma nova linha de base e qualquer coisa acima disso agora deve ser conquistada, não presumida. O que torna este protocolo absolutamente devastador é que ele funciona simultaneamente em dois níveis: o consciente e o subconsciente. Conscientemente, a pessoa pode nem perceber o que está acontecendo. Subconscientemente, eles sentem a mudança sísmica na dinâmica e automaticamente começam a se comportar de acordo com as novas regras que vocês estabeleceram. Mas aqui está o segredo mais profundo que Maquiavel entendeu e que separa os verdadeiros estrategistas dos meros imitadores. O verdadeiro poder não está em usar essas táticas de forma reativa. Está em desenvolver uma presença que raramente requer o uso delas. Quando vocês dominam completamente estas estratégias, algo extraordinário acontece. Sua própria energia começa a comunicar que são alguém que não deve ser testado. Vocês desenvolvem o que eu chamo de campo de autoridade. É como uma força invisível que vocês carregam. Não arrogante, não agressiva, mas absolutamente inabalável. As pessoas sentem intuitivamente que vocês conhecem algo que elas não conhecem, que têm acesso a um tipo de poder que elas não possuem. É como estar na presença de alguém que dominou um idioma secreto do poder social. E aqui está a realidade sobre esta transformação. Ela não acontece da noite para o dia. Requer prática consistente e disciplina estratégica, como um artista marcial que treina cada movimento até se tornar instintivo. Mas quando vocês verdadeiramente dominam essas táticas, algo extraordinário acontece. Param de precisar provar seu valor, porque sua própria presença o comunica automaticamente. Se tornam alguém que não precisa lutar por respeito, porque o comanda naturalmente. Não precisam argumentar sua posição, porque sua autoridade é evidente no ar que respiram. Não precisam se defender, porque ninguém ousa atacar verdadeiramente alguém que claramente domina o jogo social. Vocês se tornam como Maquiavel imaginava. Alguém cuja verdadeira força reside não no que fazem, mas na aura de poder que carregam. Lembre-se, estas não são estratégias para usar contra pessoas inocentes ou como forma de manipulação maliciosa. São ferramentas de autopreservação e elevação pessoal, para serem aplicadas quando sua dignidade está sendo atacada ou quando você precisa estabelecer sua posição legítima em qualquer hierarquia social. E agora vocês possuem algo que poucos dominam. A compreensão profunda de que o mundo é governado por percepções, e percepções são criadas através de ações consistentes ao longo do tempo. Quando aplicam estas táticas com sabedoria e precisão, não estão apenas defendendo seu território, estão construindo um império de respeito que se estende muito além de qualquer confronto individual. A pessoa que verdadeiramente domina essas estratégias nunca precisa anunciar seu poder. Ele é evidente em cada interação, sentido em cada conversa, respeitado em cada ambiente social. Vocês se tornam alguém que outros estudam de longe, tentando desesperadamente descobrir o segredo por trás de sua presença magnética. Eles sentem que há algo diferente, algo poderoso, mas não conseguem identificar exatamente o que. E aqui está a transformação mais profunda. Uma vez que você implementa essas mudanças genuinamente em sua personalidade e comportamento, elas se tornam naturais. Você não está fingindo ser poderoso. Você genuinamente desenvolveu as características internas que criam poder externo. Então agora, vocês possuem algo que poucos descobrem: a verdade por trás do verdadeiro poder social. Da próxima vez que se encontrarem em uma situação onde seu respeito está sendo testado, lembrem-se, não estão apenas reagindo a esse momento específico. Estão estabelecendo o padrão
para como serão tratados em todas as interações futuras. Esta é sua oportunidade de aplicar séculos de sabedoria maquiavélica em um contexto absolutamente moderno. A escolha é clara: continuar sendo reativos às circunstâncias ou se tornarem os arquitetos das dinâmicas sociais ao seu redor. Aqueles que escolhem a segunda opção são os que verdadeiramente herdam o tipo de respeito e influência que transcende situações individuais. Porque aqui está a verdade final que Maquiavel descobriu. O poder real nunca grita. Ele sussurra com tanta autoridade que o mundo inteiro para escutar. Vocês agora dominam as estratégias que criam exatamente esse tipo de presença, magnética, respeitada e absolutamente irresistível. Reflitam sobre isso. Em que situação da sua vida vocês podem aplicar essas descobertas ainda hoje? Onde vocês têm permitido desrespeito quando poderiam estabelecer limites estratégicos? O conhecimento sem aplicação é apenas teoria. O verdadeiro poder vem quando vocês transformam essas estratégias em presença real.